Hoje eu quero falar sobre a teologia do gato e do cachorro. Não tô aqui para falar mal de bichinho nenhum. Gosto muito dos dois. Gosto mais de cachorro, mas eu super entendo quem gosta dos gatinhos e eu não tô aqui para falar mal de gatinhos, ok? Mas para trazer um exemplo. E se você quiser se aprofundar, tem um livro exatamente sobre esse assunto que chama A Teologia do Gato e do Cachorro, onde você pode se aprofundar mais nesse assunto. E essa teologia do gato, ela está muito presente nessas teologias coaches, nesses coaches que andam por aí. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque é muito difícil as pessoas darem um passo em direção a Jesus. E quando elas dão um passo em direção a Jesus, eu fico muito feliz, eu choro de alegria. Inclusive no céu, né? Na Bíblia diz que há uma festa lá para cada vez que um pecador se arrepende. Depois que a pessoa dá esse passo, ela precisa andar com Deus. Ela precisa conhecer Jesus, porque Ele é uma pessoa, de fato, um ser pessoal que quer se relacionar. O que é relacionar? Falar, conversar, aconselhar, cuidar, proteger. Se você vai num lugar que é falso, né? Que tem uma teologia falsa, que tem um falso profeta, você não vai conhecer Jesus e é onde você vai seguir para um abismo, né? E aí você vai ser destruído. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Como que um cachorro olha para o seu dono? Ele olha para o seu dono achando ele o máximo, né? Ele fica feliz demais quando o dono aparece. Ele é fiel ao seu dono. Ele expressa uma gratidão pelo dono, ele acha que tudo que o dono faz é maravilhoso, ele, né, se alegra muito, é nítido de ver que o cachorro ele é muito grato pelo cuidado que o seu dono tem com ele. Pensar, se a gente pudesse colocar um pensamento, a gente poderia colocar assim que o cachorro ele olha para o dono e deve pensar assim, nossa, ele deve ser um Deus mesmo, né? Porque olha quem eu sou, não mereço esse cuidado, não mereço esse amor. E é isso. Agora o gato, como que o gato se comporta? Ele se comporta do tipo, eu sou maravilhoso. Eu sou tão maravilhoso que o meu dono me ama. Eu sou tão maravilhoso que o meu dono faz tudo por mim. O gato deve olhar para o dono e pensar, eu devo ser um Deus mesmo, porque essa pessoa faz de tudo por mim. E muitas pessoas, infelizmente, enxergam Jesus, que é o próprio Deus, ou como Deus, que é a forma correta, né? Se nós adentrarmos ao Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho fala sobre o homem que foi criado por Deus, que pecou, que desobedeceu, ficou no estado de condenação, não tem como se salvar. Deus, né, por sua misericórdia, mandou o próprio Filho, porque só ele sendo perfeito, poderia pagar essa conta. E nós olhamos para Jesus com gratidão, uma gratidão que a gente não consegue pagar, retribuir, uma gratidão mesmo. Agora, a teologia gato, ela olha para Deus como se Deus fosse um servo. E a pessoa pensa assim, eu sou tão maravilhoso que Deus tá aí para me servir. E olha só, quando a gente estuda teologia, a gente aprende sobre uma matéria que fala sobre heresias. O que é heresia? Heresia são mentiras, né? Mentiras que não condiz com o Evangelho. Só que toda heresia tem um pouco de verdade. Então o que é uma heresia? A pessoa pega um texto bíblico, um versículo bíblico, e aplica de uma forma errada, de uma forma mentirosa. Então, ou seja, ela está falando da Bíblia, ela está pregando, mas ela está falando algo completamente errado. E as pessoas têm um entendimento errado. E aí é onde não vai dar certo. Você vai tentar conversar com Deus de um jeito e é muito perigoso. E aí eu vou colocar um exemplo aqui de uma pregação desse tipo, teologia coach. E ela serve como um teste. Se você sentir o seu coração palpitar, se você ficar assim, apavorado, é porque você está com o Espírito Santo e você conhece Deus. Agora, se você concordar com o que o moço está falando, você está com o entendimento errado. Então, você precisa buscar
o verdadeiro entendimento das Escrituras. Não é difícil. Se você pegar a Bíblia toda para ler, você fizer estudos bíblicos corretos, você vai conseguir entender a espinha dorsal do Evangelho, do cristianismo. Eu não estou também falando mal desse pregador, porque ele é uma pessoa que realmente, através dele, muitas pessoas têm chegado a Jesus. Acredito que ele possa, em algum momento, enxergar o engano e, enfim, passar a pregar a mensagem de uma forma correta. Mas é para mostrar mesmo o engano que está sendo espalhado. Por quê? Porque quem vai sofrer é você. Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Ah, irmão, vai ler Bíblia. A Bíblia diz que, sobretudo, o Senhor não resiste. Sabe o que é isso? Eu não consigo aumentar. Um coração contrito e quebrantado. Quando você se arrepende, a graça invade você e há perdão. Agora eu fico pensando assim, o que Deus faria com as pessoas falando esse tipo de coisa. Então, gente, é muito grave. É muito grave. É muito grave a gente viver no engano. E Jesus, quando ele manda as cartas lá em Apocalipse para as igrejas, ele repreende as igrejas, fala o que elas estão fazendo de certo e o que estão fazendo de errado. E o que Jesus, ele pega muito no pé é sobre o ensino correto, a doutrina correta. Então a gente tem que ter esse zelo de ter um ensino correto. Não é porque a pessoa está com a Bíblia que está falando que a gente tem que acreditar. A gente tem que fazer a nossa parte de averiguar, de ver se está certo. Bom, sobre falarem que você é o centro de Jesus, eu vou ler aqui um versículo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todas as coisas, tudo que existe é para a honra e glória de Deus. O centro é Jesus, não somos nós. Nós devemos levar uma vida que glorifica a Deus. Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho, mas isso não quer dizer que é a teologia gato, é a teologia do cachorro, é a teologia que nós devemos olhar para Ele e adorá-lo, e reconhecer que sem Ele não teríamos condições nenhuma. Essa é a diferença. E com relação ao outro versículo, falar que Deus não resiste, que nós somos o ponto fraco de Deus, gente, que loucura, loucura. Deus é perfeito, Deus não tem ponto fraco. Na verdade, Deus, ele olha esse coração aquebrantado, um coração, o que é um coração aquebrantado? Um coração que está rendido a Deus, um coração que está assim, de quatro, arriado, fala, Senhor, me ajuda. Uma pessoa que chega assim até Deus, Deus não vai recusar, é isso que ele está falando, ele não vai virar as costas, tá? Mas isso não quer dizer que, Deus não resiste. Gente, que loucura, loucura. Bom, que tudo isso possa ter esclarecido e que você possa fugir de teologias de gato. Nada contra os gatos, mas só um explicativo. Que Deus te abençoe e que te abra os olhos.